Mensagem do dia 31 de outubro de 2004. Não são todos que têm olhos que podem enxergar a verdade. Viajaram muitos por um caminho que não é meu, e nele encontraram a maior tristeza e amargura, e não tinham mais como voltar. Perderam-se por completo nos contos de muitas histórias falsas. Esses que ensinaram a tomar este rumo já estavam se condenando por si próprios, por não mais me obedecerem. E aos que viajaram por um caminho que não é meu, a eles disseram: podem crer em nós, somos pastores de Deus. E não eram e nem são, os que ainda continuam enganando a maioria. E os templos deles estão cada vez mais cheios. Ali todos podem pular, dançar, gritar num ritmo de fanatismo. A hipocrisia desta gente é fazer tudo ao contrário pelo que está na Escritura Sagrada, que diz que não se pode vender 10 pardais por um denário. Ninguém pode vender o que não lhe pertence, que a mim Jesus, que sou eu, o Salvador da humanidade. Meus 10 mandamentos foram postos na Sagrada Escritura para se cumprir e não distorcer o que eu falei. Nas viagens destes que mudaram minhas leis, viram que foram enganados e não tinham mais como voltar, porque seus corpos já não estavam mais em pé, mas somente suas almas continuavam ardendo no fogo. Hoje meus sacerdotes também vêm sendo guiados por esses que são contra os meus planos, e quando vierem a ver toda a verdade, para a maioria já será tarde, e não terá mais volta, porque não mais me honraram dentro do seu celibato. Esses serão chamados de ovelhas negras, por me traírem. Um justo salário irão receber, mas não de mim, e sim do meu adversário. O que Judas sentiu nas mãos quando pegou as 30 moedas de prata, esses irão sentir o mesmo pavor horrível e não poderão mais voltar, porque suas almas já foram vendidas. O pai fala: Jesus, eu bento pergunto ao Senhor: como pode um sacerdote estudar tanto e não conhecer bem os vossos ensinamentos, deixando de lado o certo pelo duvidoso? Meu filho, não são todos que têm olhos que podem enxergar a verdade. A carência para essa nova estratégia, ela foi feita por mãos humanas, mas não são cristãos. Os que são verdadeiros cristãos, nenhum deles aceitou assinar o livro da morte. Morte esta que se chama morte súbita. Ela vem de repente e mata, que quer dizer que não dá mais tempo de se arrepender. Enxugaram com os paramentos de minha igreja o suor do meu inimigo, para ficarem manchados com o seu odor, e com isto se condenaram por si mesmos. Esses paramentos não podem mais ser lavados com o meu sangue. É mais ou menos como os 2 fios de luz. Ligar juntos o negativo com o positivo não é possível. Assim sou eu. Jamais permitirei a esses sacerdotes e bispos que vêm me traindo guiarem o meu povo pelos seus caminhos, onde já se comprometeram com meu adversário. Sua ruína é total para tal condenação e não tem mais volta. Jesus. Essa mensagem de 31 de outubro de 2004. Eu queria que as pessoas lessem e relessem essa mensagem quantas vezes for possível e que acordassem desse sono, esse sono da morte, esse sono que vai levar à morte. Como diz-se na gíria, as pessoas estão boiando na maionese. Aqui a mensagem disse: viajaram por um caminho que não é meu, perderam-se por completo nos contos de muitas histórias falsas. Aos que viajaram por um caminho que não é meu, eles disseram: podem crer em nós, somos pastores de Deus. Não eram, não são. E ainda continuam enganando a maioria. Acordem enquanto é tempo. Ah, mas eu sou novo, eu tenho muita vida pela frente. Acorde. É a sua vida, é a sua alma, é a eternidade. Preste atenção no que Deus está falando. Ele não está falando para assustar. Ele está alertando. Através das mensagens, através do profeta, através da família do profeta que ficou aqui para cuidar do que foi plantado em Taquaras. Muitas vezes a gente pode parecer autoritário, pode se parecer
orgulhoso, orgulhosa, mas a gente está aqui para cuidar. Não podemos mudar nada, não vamos esquecer dos ensinamentos do profeta, não vamos passar por cima do que ele deixou. Não tentem nos enganar. Não tentem enganar o padre que está aqui agora há 2 anos. Ele não sabe o que a gente já sabe, o que a gente já passou aqui. Vocês podem enganar o padre, vocês podem enganar a comunidade, vocês podem se aproveitar das nossas saídas para descansar e fazer coisas erradas, mas a Deus vocês não enganam. No céu não entra quem é mentiroso. Não adianta querer passar por cima das leis de Deus. Meus 10 mandamentos foram postos na Sagrada Escritura para se cumprir e não distorcer o que eu falei. Tem que se cumprir, não pode distorcer, fazer a sua maneira, a seu bel prazer. Nas viagens desses que mudaram as minhas leis, viram que foram enganados e não tinham mais como voltar, porque seus corpos já não estavam mais em pé, mas somente suas almas continuam ardendo no fogo. Depois que foram para o inferno, muita gente viu a verdade. Mas aí já estava no fogo do inferno. E você que ainda não está lá, acorde, não faça isso. Não tente mudar os mandamentos de Deus. O pai pergunta: como pode um sacerdote estudar tanto e não conhecer bem os vossos ensinamentos, deixando de lado o certo pelo duvidoso? E Jesus responde: não são todos que têm olhos que podem enxergar a verdade. Não são todos que podem enxergar a verdade, mas a maioria está enxergando e não está aceitando. A verdade é essa. Estão vendo e não estão aceitando, porque não são humildes. Não querem voltar atrás da promessa que fizeram. E Jesus fala: o que Judas sentiu nas mãos quando pegou as 30 moedas de prata, esses irão sentir o mesmo pavor horrível e não poderão mais voltar, porque suas almas já foram vendidas. Se venderam. Essa é a mensagem que o profeta deixou escrita. E muitos padres aqui do nosso estado, do Brasil, mesmo lá do Canadá, quando o pai esteve, rejeitou, mandou botar fogo. Essa mesma mensagem está sendo proclamada nos telhados por pessoas que não conhecem o profeta, por pessoas que nunca ouviram falar dessas mensagens, que foram queimadas no Brasil, que foram jogadas no lixo pelos sacerdotes daqui. Agora, lá na Itália, em Assis, um penitente, um consagrado, um religioso que quer ser fiel a Deus, teve a coragem, teve a inspiração divina de gritar na praça. Isso que está na mensagem. Eu vi hoje de manhã, eu peço para o Cid colocar, ele é italiano, ele fala italiano, mas tem uma pessoa que está dublando o que ele está falando. Preste atenção, o que ele fala ali, essa semana, o que ele falou lá em Assis, na Itália, é o que está nas mensagens do profeta. Para vocês verem que não é só o profeta que falava isso, que ele foi para o céu, mas a verdade está aqui. Para quem quiser ainda se arrepender, dá tempo. Pode colocar, Cid. Ao mundo, essa é uma igreja corroída de querer agradar ao mundo. Não é mais uma igreja ética. É uma igreja nem menos profética. Para falar da eternidade, é uma igreja midiática. Naquilo que tudo se joga no consenso da mídia. Então, toda este disse que o Papa não, porque o Papa queria dizer, mas é claro, agora está tudo claro. Os fundamentos da fé católica foram sacudidas por uma onda comprida, começada no Concílio Vaticano II. E Assis, a cidade de Assis, ela participou, ela foi cúmplice disso. Ela foi cúmplice deste distanciamento da palavra de Deus e da tradição da igreja. Começou aqui mesmo, em 86, que se concluiu aquela jornada internacional de oração pela paz, em que todos os líderes religiosos do mundo a rezar para quem? Para cada um para o seu Deus? Mas há somente um Deus.
Não disse assim o Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles? E não em nome do pacifismo, não em nome, nem em nome desse humanismo, o nome digno de Deus. Ele veio sobre essa terra para tirar propriamente fora de tudo isso, da homossexualidade. Ele morreu na cruz para nos tirar dos vícios, que se um segue, levará ao inferno eterno. Mas essas palavras não. Essas palavras parecem escandalosas e talvez elas são suscetíveis de serem denunciadas à polícia. Sim, esta é a tendência. Então, quem ama a igreja do Senhor, quem ama o Senhor, levanta a voz, mas sobretudo chore, faça penitência, porque quando chegamos a este ponto, há somente do que esperar uma intervenção de Deus. Ou a pessoa que fundou a minha comunidade, ele fez alguma profecia sobre a igreja. E dizia, em 1981 e depois em 1995, ele dizia, o Senhor ao Vaticano. Muito grande o meu luto e a minha desolação por aqueles dias de terror. Queridos pelo Senhor, o Senhor dos Exércitos, dia de terror no Vaticano. Escreveu ainda, os seus aliados se armam, guerreiros cruéis se colocam na tua porta. Toda a proteção foi arrancada, ó casa de Pedro. Sim. Infelizmente, temos que esperar alguma coisa muito feia. É a nossa igreja, mas vocês já não veem? As grandes igrejas, as catedrais que vão em chamas, o Senhor está perdendo. Está perdendo diversos santuários. Como nos colocamos? Marcelo, ele tem 83 anos e doente. Quando soube desta última frase do Papa sobre a união civil, ele ficou mal, muito mal, fisicamente. Mas a primeira reação foi, estamos no fim do mundo. A igreja não fala sobre isso. Mas há um fim que se aproxima. E está escrito, o juízo começa pela casa de Deus. Caríssimos irmãos, somos nesta fase, esperando, infelizmente, o juízo de Deus sobre a sua igreja. E façamos penitência. Façamos penitência. Que a gente não se reúna com o coro que deixa a perversão entrar na igreja. Não façamos parte disso. Chora, ó filha de Sião. Grande é o meu luto e a minha desolação por aqueles dias de terror que foram requeridas pelo Deus, o Senhor dos Exércitos. Prestar atenção no que ele disse? Não se reúnam com essas pessoas que vão deixar entrar a perversão dentro da igreja. Virá um castigo muito grande e começará pela casa de Deus. Façam penitência. Quem ama o Senhor, levante a voz. Fale a verdade. Enquanto pode, fale. Não precisa ter medo. A vida não é aqui. O homem não vai salvar o outro, é Deus que nos salva. Mas, sobretudo, chore e faça penitência. Não foi o que eu disse semana passada? Se sinta por Deus. Se sinta por Deus. É a casa do teu pai. Porque quando chegamos nesse ponto, só podemos esperar a intervenção de Deus. Não pense que porque é jovem, Deus vai te perdoar. Não pense nisso. Pense que a tua alma é eterna, não tem idade. Muitas pessoas deixaram de vir na igreja porque não suportam a nossa família. Deus nos ama. Ele escolheu a família Conceição.
Tem gente que mora do lado da igreja e não entra. Com o nariz empinado, com o hábito de freira. Acho que sou melhor do que Deus. E quando eu falo, quando o Zeca fala, a gente é autoritário. Tentam nos enganar todos os dias. Trazendo coisa para o padre, tentando colocar o padre contra a família. Até quando vocês acham que Deus vai suportar a falsidade? O pai falou essa semana ainda, eu não suporto mais os fingidos. Vocês podem matar a família inteira. O profeta já foi para o céu, mas a verdade ficou. Se nós morrermos, a verdade é uma só, ela vai prevalecer. Não desafiem a Deus. Não se juntem com essa gente. Olha o que o profeta ali falou. Ele é um profeta também. Ele não conhece essas mensagens. E ele fala a mesma coisa que fala a mensagem. E vocês têm medo. Vocês obedecem qualquer padrezinho que canta, que faz show, que trai a batina, que não usa nem batina. Vocês aceitam que eles digam para queimar as mensagens. O profeta era louco, a família é louca. Deus escolheu a família para cuidar daqui. Enquanto nós estivermos aqui vivos, com o juízo perfeito, vocês não vão tocar nessa igreja. Vocês não vão passar por cima dos mandamentos de Deus. Pode ter certeza, essa não é a nossa vontade. Nós não escolhemos estar aqui. Para nós seria muito bom que o Pai estivesse na frente, que o Pai estivesse aqui e pudesse falar para vocês o que tem que ser feito. Mas foi da vontade de Deus que o Pai descansasse lá no céu e nos desse força para cuidar da sua igreja. Não quiseram ouvir o profeta, agora vão ter que ouvir os filhos dele. É mais humilhante para vocês. O profeta era um ungido de Deus, era escolhido, era um senhor de idade. Agora não quiseram ouvir o profeta, escuta a filha mais nova dele falar. E se não se converter, não vai para o céu. Não porque eu estou falando, mas porque Deus está falando. Se humilhem, reconheçam, ninguém é maior do que ninguém. Seja padre, bispo, ninguém é maior do que ninguém. Todos estamos no mesmo mundo, sob o mesmo pecado. E só Deus, só existe um Deus que vai nos salvar. Acordem enquanto é tempo. E agradeçam a Deus, porque ainda existe uma família que cuida do que é dele. Está aqui pronto, disposto a brigar pelo que é dele. Acreditem nisso. Ainda há tempo, se convertam e não se prevaleçam da idade. Eu sou novo, eu sou velho. Todos têm juízo perfeito. Então pensem bem, a vida é uma só, escolham o certo.